Olha aí, pessoal, as boas notícias econômicas da Argentina continuam aparecendo. A Argentina está surpreendendo bastante. O Javier Milei tem feito um excelente trabalho por lá, tem cortado gastos, feito essas coisas mais da redução do Estado, dado mais liberdade para a economia e tudo mais. Só que agora ele começa a tomar algumas medidas que já indicam que o dever de casa foi bem feito, já há uma estrutura econômica e dá para partir realmente para aquelas coisas que vão fazer a economia crescer de verdade, né? Dar aquele impulso na economia e não apenas impedir a catástrofe, que era o que ele tentou fazer no começo e conseguiu com bastante maestria, né? Veja, portanto, aqui que a Argentina vai fazer um corte de tarifas e impostos para beneficiar o setor automotivo, né, que é a contramão do que o governo brasileiro está fazendo, tem imposto do pecado na reforma tributária sobre veículos, né, e também o governo da Argentina já começou uma tendência de corte na taxa de juros aqui, já tinha caído para 70%, agora foi reduzida para 60%, é bastante coisa ainda, mas estamos falando de um país com uma taxa de inflação acumulada aí de quase 300% e que estava com uma taxa de juros bastante alta também, né? Isso demonstra aqui claramente que o governo está conseguindo controlar a inflação do país. Não obstante isso, a mídia brasileira continua apontando problemas nisso aí, falando que o Javier Milei está acabando com a economia do país, panela de pressão, e o pessoal vai para as ruas protestar e tudo mais. Não é o que as pesquisas eleitorais para a questão parlamentar demonstram, né? Na verdade, o Javier Milei o partido dele está com uma possibilidade de ter mais da metade das cadeiras no parlamento da Argentina no ano que vem, né? Mas que seria uma coisa excelente, mas esse tipo de reportagem demonstra que o pessoal está muito preocupado. O Javier Milei está incomodando a mídia esquerdista. Vamos falar sobre esses temas, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, isso foi anunciado ontem, sexta-feira, pelo Luiz Caputo, que é o ministro da Economia da Argentina, né? Então, o Javier Milei, o governo dele, decidiu cortar tarifas e impostos para o setor automotivo lá da Argentina, então, né? A queda vai ser substancial aqui para alguns itens, né? Aliás, para vários itens vão ter um corte considerável e tudo mais, e de acordo com o governo, né, a intenção é melhorar a competitividade e impulsionar o crescimento desse segmento, que hoje representa 10% de toda a produção industrial do país e gera mais de 75 mil empregos. Então, um setor bastante promissor aí, né? Então, além de haver esses cortes, vai ser mantido também a isenção de direito de vendas ao exterior para as exportações incrementais, né? Isso aí é algo que já estava vigente desde 2021 e vai ser digitalizado agora, vai ser transformado numa coisa mais eficiente, né? Então, de acordo com o que eles estão prevendo aí, essas medidas vão permitir aí que os fornecedores vendam partes de veículos com desconto em tarifas e impostos e que caia o custo dessas partes feitas no país destinadas à exportação, né? Então, tanto para montagem no país vai ser mais barata, quanto para exportação para ser montada em outros países também, né? Então, as tarifas de moldes de metal que são usados pela indústria automotriz passarão de 35% dos atuais 35% para 12,6%. Veja que menos da metade aqui, né? Quase um terço apenas do que havia anteriormente em tarifas, né? E os moldes de injeção plástica passaram de 24% a 12,6%, ou seja, né, praticamente a metade dos tributos que tinha anteriormente aí, né? E aí, a partir de junho, vão ser homologados os ensaios de licenças para configuração de modelos com o Brasil, para que não seja necessário duplicar aqueles ensaios já reconhecidos pelo país vizinho e vice-versa, né? Então, até a própria Anfavea aqui, que é a entidade, né, que representa as empresas do setor automotivo do Brasil, foi consultada a esse respeito, porque provavelmente isso aqui vai representar algum tipo de problema para a indústria no Brasil, né? Vai ficar mais defasada em relação à competitividade da Argentina, que eu gosto sempre de frisar. É aqui do lado, um país vizinho nosso com características muito semelhantes e que, portanto, né, representa sempre uma grande concorrência em muitos setores aí, né? Tanto para a entrada de investimentos quanto para a venda de alguns itens que os dois países produzem aí, com mais ou menos a mesma qualidade, né? Agora, veja, portanto, que a Argentina está caminhando no sentido de cortar impostos.
Isso aqui não é bom apenas no sentido de que vai reduzir os custos desses produtos aí, produzidos na própria Argentina, aumentando a competitividade deles, né, do que vai ser exportado e dos veículos acabados no país, né, os veículos montados no país, mas isso representa também algo que já estava sendo previsto, já estava até sendo desenhado no horizonte, que é o seguinte: conforme o governo vai cortando gastos e vai tendo superávites, ou seja, vai sobrando dinheiro ali, o governo pode se dar ao luxo de fazer corte de impostos, porque esse valor não vai pesar tanto nas contas públicas, né? E, por outro lado, se houver um aumento das receitas, isso pode até acabar compensando em partes. Então, a tendência é que, mantendo superávites constantes com base no corte de despesas, corte em investimentos públicos, que são desperdício de dinheiro, corte de cargos, ministérios, tudo isso aí que tem que ser cortado mesmo, o governo consegue manter uma gordurinha que pode ser queimada com corte de impostos, reduzindo impostos em setores importantes para a economia, para fomentar a economia e tudo mais. Veja que isso aqui, portanto, é um desenrolar, um desdobramento de boas políticas fiscais. Quando alguém se questiona aí por que o Estado gastar menos é bom, é positivo para a economia e tudo mais, esse é o tipo de exemplo que tem que ser notado. Na medida em que o governo reduz os seus custos, ele pode reduzir as suas receitas também. O Estado está diminuindo, no final das contas, né? É isso que o Javier Milei está fazendo, está encolhendo o Estado argentino aí, né? E a questão dos juros também, essa redução contínua da taxa de juros, ok, é uma taxa muito alta, né? Mas ela sequer é de juros reais, né, nesse momento aqui. Mas essa redução contínua representa mais do que uma tentativa de trazer algum tipo de investimento ali para o país, no sentido de alguém entrar lá para pegar empréstimos, financiamentos dentro da própria Argentina e tudo mais. Isso aqui representa uma inflação controlada, porque para o Banco Central da Argentina ter coragem de cortar a taxa de juros nesse momento, em que a inflação anual está chegando em 300%, o acumulado, é porque a expectativa para os próximos meses é de uma queda que não vai ser revertida por uma taxa de juros menor, porque estamos falando de menos dinheiro circulando na economia. Na medida em que a base monetária não se amplia, a inflação não progride, essa é a verdade. Então, o cenário que tem sido visto nos últimos meses na Argentina, né, os superávites e a inflação com um percentual cada vez menor, ainda está acontecendo inflação, é verdade, mas o patamar está cada vez menor, vai chegar num platô em breve. Isso demonstra que a base monetária parou de crescer, parou de ser inflacionada lá, e os preços vão se estabilizar em algum momento. Quando isso acontecer, as taxas de juros poderão cair para valores muito mais sensatos, né? Muito mais naturais aí. Veja, por outro lado, que aqui no Brasil, um corte de 0,5% na taxa de juros é pensado com muito cuidado, porque a inflação não está controlada aqui, pelo contrário, ela está dando trabalho, né, em vários setores e as previsões não são nada otimistas nesse sentido. Veja que o Banco da Argentina hoje já se dá ao luxo de cortar 10 pontos percentuais da taxa de juros em apenas um mês. O Banco Central aqui do Brasil deve frear um pouco esse ímpeto aí, não vai cortar meio ponto percentual, porque a inflação por aqui não está nada agradável. Ok, não dá para comparar os dois países neste momento de forma direta, mas é um indicativo com certeza, né? E o Javier Milei, portanto, está incomodando tanto, né, que a mídia esquerdista brasileira tenta buscar o que criticar no governo Milei, porque está difícil, está uma situação muito complicada e os argentinos não estão protestando em massa contra o Milei. Tem protesto de universitário, mas jovem universitário é tudo cabeça oca, né? Eu já conversei com universitários aí, com gente até do ensino médio, que fez protestos, que participou de protestos por conta de corte de recursos em instituições e universidades, que eles são profundamente arrependidos disso hoje. Eles sabem que foram usados na época, que não estavam entendendo realmente o que aqueles cortes eram, né? Mas a verdade é que não há um protesto massivo do povo argentino contra o Milei. O que há é protesto de universitário cabeça oca, de funcionário público, não é gente de verdade, né? Aqui essa coluna, né, pontua o seguinte, é do André Roncaglia, né? Ela pontua que, na verdade, que o superávit fiscal da Argentina é produzido inteiramente pela inflação, né? E o que ele faz para chegar nessa conta aqui é o seguinte, né, que a arrecadação cresceu 254% de março do ano passado para março
deste ano aqui e as despesas avançaram 177%, né? O que ele tem que olhar aqui é o seguinte, que esse avanço menor aqui não se deu entre março e dezembro do ano passado, se deu apenas nesse ano. Então não é justo comparar esse período todo aqui. O justo seria olhar a inflação acumulada no governo Javier Milei apenas, né? Não pegar aqui 300% da inflação, porque isso aqui, esse acumulado de 12 meses, não significa que impacta tudo agora. Tem um carrego inflacionário do governo anterior aqui que não pode ser levado em conta nessa história. Então, a análise que ele faz aqui é muito esquisita. A inflação lá, conforme eu falei, está atingindo um platô, vai se estabilizar em algum momento. E aí, quando tiver um superávit fiscal nesse sentido, será que o senhor André Roncaglia vai assumir que, na verdade, sim, o superávit lá é real, né? Pois é, aí ele cita uma série de problemas e diz o seguinte, né? Que a Argentina aqui está tá virando uma verdadeira panela de pressão por conta do Javier Milei. Não é isso que nós temos visto, né? Tem aqui a manifestação e tudo mais. Não é grande coisa aqui, tem um pessoal lá que realmente, os cabeça oca foram manifestar e tudo mais, mas como eu adiantei, já tem pesquisas eleitorais, ok, tá cedo para isso ainda, mas mostrando que se as eleições parlamentares fossem hoje, elas são atravessadas lá na Argentina, né? Eleição presidencial no ano, dali a 2 anos tem eleição parlamentar. Se as eleições fossem hoje, o partido do Javier Milei teria mais da metade dos assentos, 52% dos votos, né? Então não, o povo argentino não está se sentindo numa panela de pressão por questões políticas. Todo mundo lá sabe que o Javier Milei está no caminho certo, está fazendo aquilo que é preciso ser feito e em breve, né, ao que tudo indica, a mídia brasileira não vai ter mais nada para falar do Javier Milei. Certamente vai falar aí que ele é um negacionista ou coisas do tipo, porque do ponto de vista econômico não vai ter uma vírgula para ser reclamada. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.